Aparece um pontinho aqui, agora sim. Beleza, estamos gravando. Então, a gente vai dar as boas-vindas e boa noite a todo mundo. Então, hoje nós temos aí o nosso GPIX do mês. O GPIX é um grupo de estudos em práticas integrativas e complementares em saúde. Ele acontece toda quarta-feira do mês. Então, nós estamos aí na quarta-feira do mês de fevereiro e a gente tem a honra de trazer a professora Elaine Batista para trazer o tema aí, a acupuntura no contexto das PICs, numa perspectiva multiprofissional. Deixa eu fazer agora a apresentação aí da Elaine. A Elaine é graduada em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista em homeopatia pela Associação Mineira de Farmacêuticos Homeopatas, a AMFH, especialista em acupuntura pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde, em CISIMAN, terapeuta floral desde 2007, reikiana terceiro nível desde 2018, coordenadora do Grupo Técnico de Fitoterapia, Homeopatia e Medicina Tradicional Chinesa, do Conselho Federal de Farmácia, membro da diretoria da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, a BFH, vice-presidente da Associação Mineira de Farmacêuticos Homeopatas e docente do Centro Universitário Newton Paiva nas disciplinas de homeopatia e práticas complementares, saúde coletiva, estágio supervisionado em saúde pública e práticas interdisciplinares. É conselheira federal, suplente por Minas Gerais, no Conselho Federal de Farmácia e diretora executiva do Instituto Rony. Então, nós temos a honra de tê-la aqui, já agradeci antes, vou continuar agradecendo, né? Então, eu vou passar a palavra para você, trazer um pouquinho desse contexto, e depois a gente abre para as perguntas e discussão aí do grupo, né, de estudo. Então, vamos lá. Obrigada, Raquel. Eu que agradeço imensamente pelo convite. Apesar de a gente estar conversando, né, que você falou do cansaço, que eu estou dando, mas é sempre um prazer enorme estar aqui, revitaliza a gente, esse tipo de evento mesmo, conversar com as pessoas, né, e trazer e falar de Pix. É sempre um prazer enorme, né, de verdade, sem papo, assim, realmente é um prazer enorme para mim poder falar do que a gente ama, do que a gente trabalha no dia a dia mesmo, nos renova, né, nesse contexto todo que nós vivemos, né, no nosso dia a dia. Então, deixa eu aumentar aqui a tela. Então, você, né, procurar ser o mais objetivo possível aqui, né, nos 20, 30 minutos que você pediu para apresentar o tema. É até difícil falar de acupuntura com tempo curto, mas eu vou procurar ser o mais objetiva possível para a gente ter um tempo depois na discussão, talvez trazer mais alguns elementos, tá? Se eu passar do tempo, por favor, me dá uma cutucada, tá? Eu vou tentar aqui, pode me cutucar, porque senão, você já viu, a gente começa a falar do que gosta e vai, né? Eu e a gente, vou. Então, professora, a gente me puxar. desata falar. Então, gente, mas eu costumo ser... Eu costumo pode ser disciplinada. Sim. Sim, Mas podem falar, tá? Eu vou desligar agora o meu vídeo e o Tá, microfone também, para a gente não ter problema na transmissão. E eu pediria tranquilo. que todos fizessem isso também. Então, ao final, a gente vai abrir espaço para a gente discutir, conversar mais aí sobre o tema. Então, fica à vontade aí, Elaine. Tá, joia, obrigada. Então, para falar de acupuntura, né, a gente vai tentar colocar a acupuntura aqui no contexto das práticas integrativas e também falar um pouco da multiprofissionalidade da acupuntura, né, como que está esse cenário hoje aqui no nosso país. Então, primeiro, assim, só introduzindo rapidamente, né, falar das práticas integrativas, esse é um conceito que está no glossário do Ministério da Saúde, que está disponível, inclusive, facilmente, e lá tem um conceito de práticas integrativas que é importante a gente refletir, porque as práticas são muito diversas, né, muito diversas entre si, mas elas têm um arcabouço ali, elas têm um lugar onde elas comunicam, né, que todas ali, é como se fosse uma base mesmo, que todas acabam atendendo aquelas premissas, né, para ser uma PIC, inclusive. E aqui eu já inicio com uma primeira provocação, né? Então, o público
de vocês é mais voltado para fitoterapeutas, então eu gostaria, não que vocês me respondessem, mas que vocês refletissem que fitoterapia eu quero trabalhar. Mas não estou falando de acupuntura, mas eu quero provocar aqui esse pensamento, tá? Que fitoterapeuta eu quero ser, né? Eu quero ser que profissional trabalhando com fitoterapia? Será que eu realmente quero fazer uma fitoterapia que se enquadra em PICS? Ué, Helena, mas tem fitoterapia que não se enquadra em PICS? Talvez, né? Então, eu acho que refletir um pouco aí sobre isso, tá? Não é aqui para ninguém me responder, para vocês como profissionais refletirem mesmo o que vocês buscam, tá? E como a fitoterapia é uma PIC, que vocês reflitam se vocês seriam realmente um profissional que atua com PIC, tá? Então, o que nos diz esse conceito, tá? Esse é o conceito que está lá, né? As PICs visam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde, ou seja, trabalha com mecanismos naturais por meio de tecnologias efetivas e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, tá? No desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Então, essa tríade de escuta acolhedora, vínculo terapêutico e na integração com o meio ambiente é muito importante nas práticas integrativas, como um todo. Né? Inclusive, na acupuntura, essa relação com o meio ambiente ela é muito forte, como nós vamos assinalar aqui para vocês. Né? Outros pontos compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado, especialmente do autocuidado. Então, as PICs, normalmente, elas promovem o autocuidado, elas levam ao autocuidado, ao autoconhecimento e ao autocuidado, tá? Como um objetivo. E para falar da acupuntura também, nós temos que dizer que a acupuntura ela faz parte de um arcabouço, né, conceitual, teórico, filosófico, de uma medicina maior, que é a medicina tradicional chinesa, que a gente vai chamar aqui de MTC para facilitar, que eu já tenho a língua presa, se eu ficar falando medicina tradicional chinesa o tempo todo, complica. Então, a gente vai falar MTC, tá? Então, a MTC é como se fosse o guarda-chuva ali, tem várias práticas que estão dentro desse guarda-chuva, fazem parte da medicina tradicional chinesa, um deles é a acupuntura, tá? Então, entender um pouquinho aí o que é essa medicina tradicional chinesa, né? Então, uma estrutura teórica, sistemática e abrangente, de natureza filosófica, com base no reconhecimento das leis fundamentais que governam o funcionamento do organismo e sua interação com o meio ambiente. Coloquei ali em letras, né, maiores porque essa interação ela é muito importante na medicina tradicional chinesa como um todo, tá? Seguindo os ciclos da natureza, envolvendo o preventivo e o curativo, tá? Então, aqui a gente já vê que na medicina tradicional chinesa, a gente trabalha com a cura e trabalha com a prevenção, e a prevenção é muito, muito importante, tá? É promover a saúde ao invés da doença. Isso é muito forte na medicina tradicional chinesa, tá bom? E essa relação com o meio ambiente, com as estações do ano, vocês vão ver que a medicina tradicional chinesa, ela leva isso muito em consideração, tanto para tratamento quanto para diagnóstico, tá? Isso, a influência disso no nosso organismo. Um outro conceito aqui do Marcelo Gifone, que é daqui da Prefeitura de Belo Horizonte, ele é instrutor de Tai Chi Chuan, né, que a medicina tradicional chinesa possui uma experiência de estatuto oficial e, ao mesmo tempo, uma abordagem mais humanista e mais global do ser humano, da saúde e da enfermidade, procurando desenvolver o autocuidado. Então, falando aí também do cuidado humanizado, promovendo o autocuidado, a visão integral do ser humano, né? Então, isso é muito importante para a MTC, tá? Aqui nós vamos falar da acupuntura, é só para vocês saberem que existem várias práticas que estão dentro da MTC. Nós não vamos falar aqui, vou deixar aqui só para o material para depois vocês verem, algumas terapias que estão dentro da MTC, da medicina tradicional chinesa. A acupuntura é uma delas, tá? Isso aqui é no Brasil, tá? As principais do Brasil. Na China nós temos outras várias, tá? Algumas que inclusive eu acho que nunca vão entrar aqui no país porque acho que está um pouco além do nosso entendimento, mas enfim, ela é muito abrangente, tá? Então nós temos práticas tanto como da acupuntura, como práticas corporais, dietoterapia, prescrição de produtos tradicionais chineses, ela é muito, muito diversa e muito completa também. Então, bases filosóficas da medicina tradicional chinesa, para a gente entender um pouquinho o que eles pensam, né?
assim, é 1% das bases filosóficas, tá, gente? Porque a medicina tradicional chinesa, ela é muito complexa. Inclusive, quando a gente vai estudar, né? Nós que temos uma formação ocidental, clássica, tecnicista para nós farmacêuticos, mas para os profissionais de saúde é uma formação ocidental, né? Com o olhar da biomedicina, a gente tem uma dificuldade muito grande, tá? Ao aprender. Então, assim, o que eu falo quando você começa a estudar medicina chinesa, você tem que pegar o seu conhecimento ocidental e realmente tirar da sua cabeça, amarrar, colocar e guardar ali. Não vai jogar fora, por favor, mas guarda. E assim, se você ficar querendo relacionar o que você está aprendendo da medicina tradicional chinesa com os conceitos biomédicos, você não dá conta. Tá? Então, você realmente não consegue absorver e entender os preceitos da MTC. Então, a gente precisa conseguir, porque é realmente muito diferente, né? Imagina uma medicina que vem aí de quase 8.000 anos, né? Então, a gente tem alguns conceitos diferentes. Se a gente não conseguir abstrair para aprender, a gente não consegue realmente aprender. Então, depois você pode pegar o seu conhecimento de volta e relacionar conceitos, mas se você ficar relacionando conceitos quando você está aprendendo, você não dá conta, porque é impossível relacionar conceitos isso quando você está aprendendo, tá? Mas é fantástico e apaixonante estudar as bases filosóficas da medicina tradicional chinesa. Então, assim, tem muito da filosofia, tá? Aqui eu vou fazer um recorte bem pontual mesmo, tá? Então, se alguém aqui é da medicina tradicional chinesa que está aqui, me perdoem que eu vou ser muito pontual, tá, gente? Que é difícil, mas se eu deixar de falar coisas importantes, que eu vou deixar, mas só para vocês terem uma noção mesmo, né? Então, a filosofia está muito ligada ao tal, né? Que da teoria do tal, do todo, da dualidade do universo. É uma questão do yin yang mesmo, né? Então, isso, vocês vão ver que isso na medicina chinesa ela tem várias implicações, tá? E isso aí também dá muita discussão sobre a filosofia deles, o modo deles viverem, deles verem o mundo, que é muito interessante. Nós não vamos entrar nisso aqui agora, mas vamos tentar pegar um recorte mais da medicina mesmo, né? Do cuidado ali e da saúde. Então, o Yang nada mais é que dois opostos, né? Então, nós temos dois opostos no universo. Só que, em vez a nossa visão ocidental de oposto do bem e o mal, né? Para eles, não. Tá? Os opostos, eles são opostos, mas eles são complementares. Então, um não vive sem o outro, um não existe sem o outro, tanto que o símbolo aqui, sempre no Yang, por exemplo, aqui, que é o preto, tem a bolinha branca do Yin, né? Então, dentro de um sempre vai ter a semente do outro. E quando um está no máximo, está no início do outro. Então, eles se equilibram, tá? O equilíbrio do universo ele é importante através do equilíbrio do yin e yang, né? Então, não é que você abstrai um pouco a questão de bem e mal, você passa a ver a coisa de uma outra forma como opostos, mas que são necessários para se contrabalancear. E isso também eles pensam, né, na questão da saúde, que nós temos que ter um equilíbrio, tá? Então, isso influencia outras coisas que nós vamos mostrar rapidamente aqui, tá? Então, eles são opostos e complementares, e um não existe sem o outro. O tal, né, o yin yang, ele também está ligado com 5 elementos. Então, aqui já começa a questão da natureza, né? Então, esses 5 elementos que seriam fogo, terra, metal, água e madeira, eles estão presentes na natureza e eles também se manifestam em nós. Tá? Eles têm relação direta com os nossos órgãos, com o funcionamento do nosso organismo. Existe uma ligação muito forte entre o que acontece no externo, com o macro, e também o interno, tá? O que está no nosso organismo, fisiologicamente falando, e também o que acontece no nosso psíquico, no nosso afetivo. Tá? Isso para os chineses também é muito importante. Tá? Se tiver muito rápido, se alguém podem interromper. Tá? Então, como se sabe o ambiente natural, né, isso aqui é só para ilustrar um pouquinho mesmo, né, para nós ocidentais, a gente vê isso com tranquilidade, né? Como as mudanças de tempo e condições geográficas influenciam as atividades fisiológicas. Nós sabemos isso aqui no Ocidente, né? Então, isso aí não é uma coisa do outro mundo para a gente, não. E para os chineses, que são muito observadores, então, eles criaram muitas relações entre o que acontece na natureza e o que
reflete no nosso organismo, né? Então, para eles não passou despercebido a questão das epidemias sazonais de inverno, como gripe, ou das diarreias que aparecem no verão. Então, eles ficam, durante muitos séculos de observação, foram criando essa relação, essas teorias, tá? Aqui, gente, uma foto, não tem como, né? Porque eu não gosto eu quero falar né, de mim e tudo, mas é importante aqui eu pontuar algumas coisas que eu vi na China, né? Porque eu tive essa oportunidade maravilhosa, que, assim, foi incrível, foi muito rápido, foi um curso, fui para lá fazer um curso, ou seja, foi bem pontual, porque foram 15 dias, mas foram 15 dias muito intensos, e onde eu aprendi muito, não só sobre MTC, né, mas também sobre cultura lá e tudo. Esse aqui é um museu que nós visitamos lá, então tem algumas fotos que eu coloquei aqui, tá? Aí é um museu que fica numa fábrica de produtos tradicionais chineses. Aí eles falam da história da MTC e tudo, aí tem algumas fotos interessantes aqui para a gente ilustrar. E uma outra teoria que está ligado também é o Yang, que está ligado aos elementos, e que está ligado aos nossos órgãos, que são os Zangfu, tá? Então, nós temos os elementos ligados diretamente a algumas estruturas do nosso organismo, tá? Então, por exemplo, o fogo ligado ao coração, e aqui já está até de quebra aqui a estação do ano que ele está ligado, tá? A terra, que está ligado ao baço pâncreas, eles consideram o baço pâncreas um órgão só, tá? O metal, que está ligado ao pulmão, a água, que está ligada ao rim, e o madeira, que está ligado ao fígado. Lembrando que, assim, quando eu falo fígado, coração, não é só o órgão, tá? O órgão mesmo físico, né? Também o órgão energético. Eles consideram uma entidade além do físico, tá? É como se fosse um órgão energético mesmo, que está ligado ao órgão físico também, mas não só, tá? Eles abstraem um pouco isso, eles extrapolam um pouco isso. Não dá tempo de entrar em detalhes, mas nós temos esse ciclo aqui dos elementos que eles interagem entre si também, tá? Então, um às vezes promove o outro, um controla o outro quando o outro está desequilibrado em excesso, tá? Então, isso aí a gente usa tanto para diagnóstico, para você identificar uma síndrome daquele paciente, você vai ver qual elemento que está em desequilíbrio, né? Qual que está em excesso, porque o que está acontecendo? Tem um que está controlando demais o outro está sem força para promover o outro, enfim, a gente tem que ver a relação entre eles, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Então, o tratamento vai ser também levando em consideração essa relação, tá? Então, às vezes, vai ser um produto ou uma acupuntura, eu vou escolher um ponto ali que vai fortalecer ali o elemento madeira, fígado, né? Então, tudo isso é observado tanto para diagnóstico quanto para tratamento, esses elementos, tá? E esses órgãos, tá, gente? Que são os Zang, eles estão ligados a matrizes emocionais. Então, só para exemplificar também, para não ficar tão, né, tão abstrato, por exemplo, os órgãos estão ligados a alguns sentimentos, tá? Que podem desequilibrar esses órgãos, tá? E eu vou depois mostrar um exemplo um pouquinho mais à frente. Não dá tempo de ler tudo também, mas aqui só para mostrar para vocês que esses elementos, né, estão ligados, e todos os órgãos eles estão ligados aos fulcros, às vesículas, né? Então, por exemplo, o coração está ligado ao intestino delgado, o fígado está ligado com o fulcro vesícula. Então, tem essa relação, eles estão ligados à estação do ano, ligado a sabores. Então, a dietoterapia chinesa vai trabalhar com isso, né? Se alguém for nutricionista aí, é a questão de sabor, de cor dos alimentos, se é um alimento frio, se é um alimento quente, tudo isso, né? Então, sons, partes do corpo ali que ele domina, que ele rege, tudo isso tem uma ligação, tá? Para os chineses. Aqui é uma brincadeirazinha, né? O japonesinho bonitinho aqui, o chinesinho. Então, para os chineses, o estágio de adoecimento se inicia no órgão energético, tomando em seguida o órgão físico. Então, ela é uma ciência vitalista, tá? Como homeopatia, como fluoroterapia, enfim. Ou seja, a doença, gente, não é, por exemplo, não é a minha gastrite, tá? A minha doença é desequilíbrio da minha energia, que, em consequência, aparece uma gastrite, por exemplo, tá? Então, a doença, na verdade, é o desequilíbrio da energia. E, normalmente, a gente adoece a nossa energia primeiro, para depois se manifestar no físico, tá? Então, a gente, né, de uma certa forma aqui,
reafirma, então, que você pode utilizar a acupuntura e a MTC como um todo de uma forma preventiva, porque você pode tratar o desequilíbrio dessa energia antes de aparecer no físico, tá? E, mas Elaine, como é que vai tratar? Você dá sinais de que você está com essa energia desequilibrada sem manifestação física, tá, gente? Na forma de... recursos de diagnóstico, né, nos questionários e tudo, a gente consegue identificar ali se tem um elemento desalinhado, que não está legal, e consegue ver que a sua energia não está bem, né, e fazer um tratamento preventivo mesmo para evitar que aquilo chegue no físico, tá? Então, você pode utilizar a MTC acupuntura, mesmo se você achar, não, estou saudável, eu quero me manter saudável, quero utilizar de forma preventiva, que ótimo, tá? É ótimo e deve ser usado, tá? Então, essa energia que os chineses chamam de Qi, tá? Então, a acupuntura a gente trabalha com Qi, né? Que na homeopatia é energia vital ou força vital, que para os japoneses é o Qi, né? Então, assim, para os indianos é o prana, enfim, tem vários nomes, mas para os chineses chama de Qi, tá? Que, por curiosidade, vem do nome vapor de arroz. Olha que legal, porque é de onde eles tiram energia, né? Então, eles fizeram uma relação interessante com o nome. Então, essa energia, onde que ela circula no nosso corpo? Dentro dos meridianos, né? Então, todo mundo que já ouviu falar alguma coisa de acupuntura, já talvez isso falar de meridiano, tá? Então, assim, nós temos 12 meridianos principais, existem outros, mas existem os 12 meridianos principais, onde circula essa energia que a gente está falando, tá? E esses meridianos, eles estão ligados a esses órgãos e essas vísceras, tá? Então, são esses aqui, a gente não vai ler, mas só para exemplificar para vocês. Então, qualquer sintoma de adoecimento é um sinal de quê? Que a sua energia está desequilibrada, tá? Então, quando que isso acontece? Às vezes essa energia desequilibra e ela bloqueia dentro dos seus canais, dos seus meridianos. Então, quando bloqueia, gente, o que acontece? O que está antes do bloqueio fica em excesso, né? Então, o que a gente chama de síndromes de excesso e plenitude, e o que está depois não recebe a energia, então ela fica ali em vazio ou deficiência, tá? Então, a gente tem que estabelecer, né, novamente o fluxo de energia. Então, a gente compara, faz uma analogia aí bacana para pensar nessa questão da energia do meridiano, que é igual o curso de um rio. Se você faz uma barragem ali, a água vai ficar, ela vai se acumular antes e ela vai transbordar, né? E aquele ponto que está depois, ele vai ficar sem água, né? Não vai ser abastecido. Então, você vai ter, de um lado, síndromes bem diferentes do outro. Então, aquilo que está antes vai ter excesso, você vai ter distúrbios por excesso e vai ter também distúrbios pela falta, tá? Por causa do bloqueio. Você precisa estabelecer o fluxo normal para que a coisa flua, né? Normalmente, a energia, igual o fluxo de água mesmo no rio, para que todos sejam, né, irrigados, vamos dizer assim. Então, isso pode resultar na hiperatividade de alguns órgãos e na hipoatividade de alguns órgãos, tá? Ou seja, hiper daqueles que vão ser muito banhados pelo Qi, vamos pensar assim, e hipo naqueles que vão ter essa falta do Qi. Tá? Isso pode levar a um adoecimento mais grave e sério, né? Então, essa desarmonia ela pode ser tratada através dos meridianos, através dos acupontos, aí entra a acupuntura. Né? Então, nos meridianos, nós temos diversos pontos de acupuntura, que é o local onde nós vamos trabalhar aí para desbloquear essa energia, tá? Então, o Qi, o fluxo do Qi, a gente vai interferir no fluxo do Qi através dos pontos de acupuntura que a gente chama de acupontos, tá? Permitindo ali a livre circulação desse Qi, tá? A palavra aqui, só para a gente ver a origem da palavra acupuntura, como ela é, esse ideograma aqui, ele é acupuntura em chinês, tá? Mas aqui no ocidental, acupuntura vem do latim, tá? E foi introduzido o nome pelos jesuítas. Tá? Então, os pontos de introdução das agulhas possuem função, que são os acupontos, né? Eles possuem funções específicas. E, através deles, é possível liberar os bloqueios, ou seja, fazer com que essa energia flua normalmente, tá? Essa questão de funções específicas, vamos só trazer aqui uma observação, um adendo,
nós temos protocolos e mapas de pontos. Tal ponto é bom para isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, das funções específicas, porque não adianta você pegar protocolos, por exemplo, pega insônia, tá? Vou tratar insônia, então tem um protocolo de insônia, eu vou sempre repetir ele. Aí você vai se tornar um colocador de agulha, vamos dizer assim, tá? Você só vai fazer a técnica correta de agulha, mas pronto, você não está raciocinando energeticamente em cima daquela síndrome, porque a insônia ela pode ser uma disfunção do fígado, ela pode ser uma disfunção do coração, ela pode ser uma disfunção do baço pâncreas, tá? Então, você tem que fazer esse diagnóstico energético para você entender, dentro daqueles pontos que atuam nessa disfunção, qual que é o mais indicado de acordo com a totalidade daquele paciente, com a síndrome energética dele como um todo. Né, aproximando aí de novo da homeopatia, né, de ver o ser como um todo, a totalidade sintomática. Mas isso, pensando em síndrome energética, você tem que fazer essa leitura do paciente para você escolher os melhores pontos realmente para aquele paciente. Então, também é um tratamento individualizado, tá? Aqui só para mostrar para vocês, tá, no nosso foco hoje, que existe também o conceito ocidental da acupuntura, né, onde os pontos de acupuntura são pontos específicos, onde você tem capacidade de alterar diferentes condições fisiológicas e bioquímicas do corpo. Na verdade, gente, os pontos de acupuntura, eles têm uma resistência elétrica diferente, tá? Tanto que nós temos umas canetas que a gente chama de localizadores de pontos, que tem estímulo elétrico, e ela faz uma leitura da nossa pele, por exemplo. Né, da nossa pele, a gente vai passando, e quando chega no ponto de acupuntura, é impressionante, aí ele vai e faz uma leitura, porque o nosso ponto de acupuntura ele tem uma resistência elétrica mais baixa, então, através de uma leitura elétrica, ele te mostra que aquilo ali é um ponto de acupuntura, né, bacana demais. Então, ele realmente tem uma leitura elétrica diferente, tá? Então, mostra aí, tanto que tem essas canetas aí, localizadores de pontos, fazem essa leitura elétrica do nosso corpo, né? Então, o processo saúde e doença, a gente já mostrou aqui que, então, a acupuntura trabalha a saúde, tá? Eu não vou tratar um paciente, lógico, se ele chega aqui com várias queixas, essas queixas precisam ser melhoradas, mas eu não vou melhorar, igual eu falei, a gastrite dele, eu vou trabalhar o calor do estômago dele ali que está causando a gastrite. Tá? Eu vou descobrir o que desequilíbrio energético aconteceu para ele estar com acúmulo de calor ali no estômago, entendeu? Então, assim, o raciocínio ele é mais amplo. Mas esses desequilíbrios, eles vêm de algumas causas, né? Externas, como eu falei, do clima. Então, por exemplo, o vento frio causa doenças na gente, muito sérias, inclusive. Tá? O vento é um chiê, que a gente fala que é uma causa que nos ataca, né? Um fator adoecedor climático, né? Então, assim, o frio, o calor, tudo isso pode nos atingir, é um fator externo, tá? Tem as causas internas, as nossas emoções no desequilíbrio, todo mundo sabe disso, né? E como, né? E as causas que não são nem externas nem internas são aquelas, por exemplo, você caiu, machucou uma perna, teve um atropelamento, enfim, coisas assim que você não controla, tá? Que não fazem parte do meio ambiente, são essas causas não controladas. E aqui mostrando para vocês um pouquinho, só para vocês entenderem, essa relação dos sentimentos, tá? Das emoções com esses órgãos, né? Só para mostrar, assim, de uma forma bem pontual também. Essa foto que eu tirei lá na Muralha da China, a Grande Muralha da China, maravilhoso. Lá tem umas paradas enquanto você vai subindo, aí é dentro de uma delas. Então, as emoções e os sentimentos, quando crônicos e permanentes, podem levar à lesão de órgãos internos, que são os antifu. E aí é muito legal, sabe? Porque para os chineses não tem uma coisa necessariamente ruim. O problema é o desequilíbrio daquela emoção. A gente deve sentir tudo, inclusive. Eles falam que, por exemplo, a raiva que lesa o fígado. O que lesa o fígado é a raiva descontrolada que vai para a ira, entendeu? Porque a raiva é um sentimento que todos devem sentir. Só que a raiva, se ela for canalizada com equilíbrio, ela pode virar uma força motor ali para você fazer coisas importantes, né? Quem é que não fala que às vezes está com raiva e consegue resolver um monte de coisa, não é? Não é uma força que nos motiva às vezes? Então você canaliza para uma motivação,
né? Agora, ela pode ser descontrolada para ir e virar agressividade, por exemplo. Aí já é um problema, tá? Então, os chineses, eles, igual eu falei com vocês, a questão de bem e mal, eles relativizam muito, eles veem a questão do equilíbrio. Então, a tristeza é importante, a raiva é importante, a alegria é importante, mas tudo em excesso faz mal, tá? Então, por exemplo, medo. O medo em excesso, ele vai nos deixar de ser covarde, ele vai lesar o nosso rim. Mas ele também, se você não tiver medo de nada, você vai ser uma pessoa ali temerária, você vai colocar sua vida em risco, né? Então, é importante o equilíbrio. Então, o excesso de medo lesa o rim, tá? Então, vão criar síndromes que estão ligadas ao rim. O excesso de tristeza lesa pulmão, né? Quem acompanha paciente aí que tem problemas graves, né, de pulmão, câncer, de POC, você pode investigar um pouquinho que você vai ver que tem uma ligação muito forte com a tristeza, tá? Assim como problemas, enfim, fica depois para vocês refletirem. Preocupação lesa o vaso pâncreas. Alegria, olha que alegria não é uma coisa boa? Mas a alegria em excesso para os chineses não é boa. A alegria ela é ótima, mas ela em excesso vira euforia, vira exaltação e ela lesa o nosso coração. Ela não faz bem para o nosso coração. E a raiva em excesso lesa o nosso fígado, tá? Então a gente pode equilibrar esses sentimentos, às vezes quando eles são cronificados, equilibrados, tratando esses órgãos, essas energias, tá? Então, tratando o fogo do coração, tratando o elemento madeira ligado ao fígado, tá? Então, eles fazem essa ligação no diagnóstico e tratamento. Então, o diagnóstico na medicina chinesa, ele é bem diferente, assim, não dá para a gente falar aqui muito deles, mas só para vocês conhecerem, né? E o legal é que ele foi desenvolvido porque tinha limitações de partes do corpo, porque imagina 8.000 anos atrás, partes do corpo podiam ser mostradas, então por isso aí desenvolveu pulsologia, né, desenvolveu análise da língua, que são locais onde você não precisa palpar partes do corpo, nem mostrar, né, a parte do corpo, uma curiosidadezinha. Então, observação facial, cor de pele, brilho, né, voz, tom de voz, como que fala, se embola a língua ou não, questionamento sobre sintomas, tomada de pulso, que é muito forte na medicina chinesa, tá? Então, você vê como estão os Zhang Fu através da tomada de pulso, tá? Aqui também, essa foto aqui também é do museu que eu fui lá na China. Maravilhoso, do mesmo lugar. Então, pelo cheiro que a pessoa apresenta, né? Fazer perguntas, tocar as partes, né, possíveis, ver como é que está a tez da pele, e examinar a língua, tá? Isso também é uma coisa muito, muito feita no diagnóstico da medicina chinesa. Então, você vê os órgãos, o Zhang Fu, pela língua, tá? Aí vê cor, vê saburra, vê se tem petequia, vê se tem marca de dente, tudo isso te dá indicação de diagnóstico, de síndromes energéticas. Então, a acupuntura, né, dentro desse contexto todo, você vai utilizar os acupuntos para equilibrar essa energia. Tá, gente? Isso aqui é uma visão bem, bem simples, tá? Não estou falando aqui com vocês de outros conceitos aí que são importantes, mas aqui só para vocês entenderem um pouquinho como que funciona. Então, por meio de técnicas de sedação e tonificação, você busca o equilíbrio energético de circulação do Qi, estabelecendo esse equilíbrio, tá? Então, você pode sedar ou tonificar ou harmonizar através do sentido da agulha, sentido horário, anti-horário, da velocidade, do tempo que você deixa a agulha no paciente, do sentido no meridiano, ou a favor do meridiano ou contra o meridiano, porque os meridianos eles têm os pontos iniciais e finais, né? Então, você pode deixar no sentido do ponto 1 para crescimento, ou você pode deixar no contrário. Então, um seda, outro tonifica, enfim. Então, tem várias técnicas de manipulação para você sedar ou tonificar esses pontos e fazer com que o Qi circule livremente, tá? Também está ligado a horários do dia, então tem um relógio biológico ali, cada órgão, cada Zhang Fu, ele tem um horário do dia que ele está no pico máximo, então você usa isso para tratamento também. E aqui, né, eu até falei com a professora Raquel, pedi licença para a gente trazer um pouquinho aqui, mas muito rápido, porque como é um público que discute mais fitoterapia, eu gostaria só de trazer aqui pouquinhas informações a respeito dos produtos da medicina tradicional chinesa, porque a gente confunde muito com fitoterapia, tá? Às vezes fala fitoterapia chinesa, mas dentro de um contexto que não é fitoterapia, tá? Porque, primeiro, eles utilizam plantas, sim, mas utilizam normalmente mistura de vários produtos, não só de origem vegetal, mas também mineral,
fungos e animais, tá? Animais também. Animais no Brasil não é permitido pela Anvisa, tá? Mas na China utiliza, tá? Isso aqui é uma foto de uma farmácia que eu visitei lá. Então, essas bandejas aqui estão as fórmulas, aí tem a prescrição e eles vão montando as bandejas. Aqui é uma outra foto daquele museu, mostrando ali alguns animais, alguns produtos e animais também que eles utilizam, aqui o cavalo marinho, então, que são fontes de produtos da medicina tradicional chinesa. Então, eles utilizam os elementos por diversas características, né? Eles utilizam pela questão do sabor, da energia, pela direção, eles classificam em relação a todos esses itens, tá? E propriedades também individuais de cada produto. Então, ou para tonificar, ou para estimular o yang, o yin do rim, ou para tirar o calor do coração, enfim, vento do fígado, e cada um tem uma característica, tá? Que está relacionado a sabor, está relacionado a cor, está relacionado à energia, né? Se ele está alimento, por exemplo, né? Se ele tá cozido ou cru, tudo isso é levado em consideração pelos chineses. E preparar, só que aí, por que, Elaine? Então, se eu tenho uma planta utilizada pela MTC, por que eu não posso falar fitoterapia? Normalmente, as formas deles são complexas, são vários produtos, mas utilizam também, às vezes, uma planta, tá? Sozinha. Só que a forma de processamento deles é completamente diferente da nossa. Foi uma coisa que eu aprendi na China nessa viagem, foi isso. O processamento deles é completamente diferente do nosso, tá? Então, assim, ele não é desde o cultivo, sabe? Lavagem, secagem, por exemplo, tem plantas lá que só podem ser cultivadas em certa parte da China. Se não for de lá, está contra a farmacopeia chinesa, entendeu? Então, assim, tem umas peculiaridades muito fortes deles. Então, por exemplo, tem plantas que aqui a gente utiliza natura, né? E lá ela é processada, ela é cozida antes, ou ela é cozida com vinagre, ou eles fazem uma fervura com vinho, enfim, são diversos processamentos. Então, o processamento é muito diferente do nosso, tá? Faz cápsula, mas antes de fazer a cápsula, tem um processamento totalmente diferente dos nossos extratos secos padronizados, entendeu? Completamente diferente. Então, aqui uma foto que eu tirei lá num centro de saúde, tá? Lá da China, não fiquei em Wuhan, tá, gente? Não fui eu que trouxe coronavírus para o Brasil. Apesar de que eu voltei um mês antes do coronavírus surgir lá, né? Foi por pouco. Mas eu fiquei em Shanxi, então lá foi num centro de saúde, que até ganhou prêmio lá e tudo, que é do sistema de saúde público deles. Então, mostrando que as panelas, aí cada panela tem um nome do paciente, uma prescrição, e aqui lá a mistura que eles fazem para aquele paciente. Aqui passou por decocção, tá? E aqui os tipos de processamento mais comuns, não vou ler todos também, mas só para vocês verem o tanto que é diverso, sabe? Então, ali, ó, por exemplo, aquecimento com coadjuvantes, com mel, com vinagre, com vinho, com suco de gengibre, né? Com coisas, aquecimentos a altíssimas temperaturas, a ponto de carbonizar aquela substância, às vezes, tá? Que eu vou mostrar uma foto para vocês de um que ele é praticamente quase totalmente carbonizado. Para que faz isso, Elaine? É para, às vezes, atenuar toxina, às vezes é para amenizar, que é uma erva que às vezes é muito quente, eles querem deixá-la mais fria, ou o contrário, ela está muito fria, eles querem deixá-la mais quente, né? Então, você muda a característica daquele produto para ele atuar nessas síndromes energéticas e nesses elementos, tá? Assim, do geral, o que dá para falar é isso, porque a coisa é mais complexa mesmo. Mas olha o tanto de diferente aqui, de processamentos diferentes, muito diferentes que nós temos aqui, é muito mesmo. E se eu vir lá, acelerar, eu já passei tempo demais. Então, aqui, essa bancada lá é para fazer emplastos, tá? Então, fazem emplastos com diversas composições aqui e para colocar, às vezes, aqui nas costas do paciente, no peito, enfim, indicações diversas. Feito lá no centro de saúde, também por prescrição individualizada. Isso aqui é uma foto de uma farmácia milenar que tem lá, que, gente, nossa, chega lá na frente, assim, parece Romaria, porque é ônibus de excursão, que o povo vai para lá, sabe? Dos interiores. E tem de tudo que você pode imaginar. Então, mostrando a diversidade, que tudo aqui são produtos da medicina tradicional chinesa, tá? Esse é um hospital de medicina tradicional chinesa, lá de Shanxi, tá? Um hospital maravilhoso. Aqui é do mesmo hospital, mostrando os outros andares, o tamanho dele, né? E ele por dentro aqui.
E os andares aqui, tem um andar para moxa bustão, tem um andar para ventosa, tem um andar para cultura, tem um andar para tuinar, tem um andar pediátrico, um andar, enfim, é gigante, maravilhoso, tá? E só de medicina tradicional chinesa. Só que lá na China eles não dão outra lição, né? Que é essa questão da dualidade dos opostos que se complementam. Lá eles convivem muito bem com o diferente, tá? Então, não é aqui no Ocidente que fica, eu sou médico tradicional da biomedicina e, para mim, prática integrativa não presta. Ou o contrário, né? Eu sou da prática integrativa e o restante não presta. Lá eles têm muito respeito, e eles convivem muito bem. Então, no hospital, que se precisar usar um medicamento tradicional químico, vai usar, né? Mas apesar de ser raro, porque eles não precisam, mas eles respeitam, né, a medicina ocidental, biomédica. E o contrário também, nos hospitais porque lá não tem só hospital da medicina tradicional chinesa, ele tem formações também de medicina ocidental, tá? Então, se você faz uma medicina no modelo biomédico, você também, se precisar, tiver conhecimento, você vai utilizar MPC sem problema nenhum, não tem discussão disso, de o meu é melhor que o seu, o meu, sabe, tá num patamar diferente, não tem isso. Lá tem um respeito absoluto, enorme, entre as terapêuticas, tá? Aqui, né, assim, feliz demais, farmacêutico dentro da farmácia desse hospital gigante, tá? Os gaveteiros com os produtos, né, lá as bandejas novamente. Aqui, só para exemplificar, aqui o uso animal, de produto animal. Esse aqui é o farmacêutico responsável lá dessa farmácia, que não para, gente, é o tempo inteiro, chegando gente com prescrição e o povo nas bandejas, uma loucura. Então, no Brasil não pode, tá, gente? No Brasil é proibido o uso, mesmo dos produtos da medicina tradicional chinesa, não pode ter origem animal, não entra no Brasil. Tá? Essa é a fábrica onde tem aquele museu que eu postei a foto, é uma fábrica de produtos da medicina tradicional chinesa, uma fábrica antiguíssima, ligada à família de um dos imperadores lá. Então, tem, acho que 600 anos essa fábrica. E aqui mostrando ali, ó, eles estão carbonizando, eles põem o produto dentro de um barro, de um jarro de barro, ele lacra aquilo tudo com barro e põe ele fica rodando ali no fogo e vai carbonizando, sai daqui pretinho, tá? E aqui o produto que está dentro dele, que é o gengibre, tá? E olha o tanto, olha o tanto. Aqui eu tô igual, me falaram que eu tô igual aquela série Conto de Aia, né? Imagina, mas ficou parecido mesmo. Aqui mostrando, né, ele antes do processamento e ele que depois, como ele ficou ali, ele passou por aquele processo de carbonização. Então, ele tem propriedades diferentes, tá? E aqui é um outro produto, tá? Só para mostrar que estava sendo, como se fosse um cozimento mesmo, com um vinho, tá? E vai ficando tão grosso que depois fica parecendo um piche, assim. Um cheiro bem característico. Então, essa fábrica é enorme. Então, mostrando para vocês um pouquinho aí, para diferenciar, porque faz uma confusão entre fitoterapia e produtos tradicionais chineses. E outra coisa, né? Eles não consideram medicamento no Brasil, porque eles promovem a saúde. Não tem um produto da medicina tradicional chinesa para a sua gastrite. Vai ter para aquele calor e tal, que vai ajudar a sua gastrite. Mas ele promove a sua saúde, a sua energia, né, ficar equilibrada. E aí, consequentemente, você melhora a manifestação que você está tendo ali. No caso, para eles, não é a doença, é a manifestação, que seria tal da gastrite. Tá? Então, trazendo a multiprofissionalidade aí para a discussão, quem pode exercer acupuntura no Brasil? Tá? Quem pode? No Brasil, nós temos a acupuntura como uma profissão, ela não é reconhecida por lei, ou seja, se ela não tem uma lei que regulamenta, ela é uma profissão livre no Brasil, tá? Então, ela é de livre exercício no país. Não vou entrar nessa discussão aqui, detalhes de regulamentação, tá? Mas porque tem alguns conselhos profissionais aí que ficam divulgando que é só eles que podem exercer com futuro e tudo. Isso tá erradíssimo, tá? Não existe uma lei que cria essa profissão, e nenhuma das profissões existentes tem lá escrito que a acupuntura, leis, né, que a acupuntura é exclusividade dessa profissão. Então, ela é de livre exercício no Brasil. Apesar disso, alguns conselhos, eles regulamentaram a acupuntura, tá? E a medicina tradicional chinesa. Então, eu trouxe aqui alguns, pode ser que tenha fugido algum, tá? Mas eles reconheceram, apesar de que é uma profissão livre.
tá? Mas não impede também, apesar de que alguns aqui judicializou, um conselho entrou falando que o outro não podia, aquela confusão toda, não vou entrar nesses detalhes, mas alguns conselhos reconheceram, tá? Então, aqui estão alguns deles. Então, vários profissionais da saúde, eles podem, né, estão atuando em acupuntura e em medicina tradicional chinesa no país, tá? Realmente o nosso cenário ele é muito diversificado. E eu posso dizer que para os profissionais de saúde, né, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, tem um potencial muito grande para ampliar essas ferramentas diagnósticas e terapêuticas dos profissionais, com a nossa formação ocidental, tá? Não impede que você estude MTC e que você utilize os dois, tá? Como, por exemplo, eu utilizo MTC e utilizo floralterapia, utilizo homeopatia, e se precisar também, a gente utiliza medicamentos ocidentais também, né? Não tem problema, a gente respeita o tratamento da pessoa, a gente acompanha, a gente conversa com o prescritor dele, né? Enfim, não tem isso, né? Então, é um conhecimento que agrega muito ao profissional de saúde, ampliar esse leque de possibilidade de tratamento, né? E cada terapêutica, eu posso falar como uma pessoa que atua em várias PICs, cada terapêutica, ela tem uma coisa que é mais forte, assim, que ela dá um resultado mais rápido, que otimiza mais, sabe? Então, assim, Elaine, qual que é melhor? Homeopatia, florais, aroma? Gente, não tem aquela que você trabalha mais e você tem umas que atuam melhor em alguns casos, outras em outros, mas assim, todas são muito boas, né? Todas são muito efetivas. Então, você tem que abrir o leque mesmo e conhecer, porque uma pode complementar a outra também, tá? Então, configura a ampliação da clínica, do acesso, da qualificação do serviço na perspectiva da integralidade da atenção à saúde da população. Então, assim, um dentista que também é homeopata, que também é culturista, né? Vai agregar muito ali na clínica dele, nutricionista que pode utilizar a dietoterapia chinesa de forma assim maravilhosa, usar fundamento da MTC, pode usar acupuntura para otimizar o tratamento dele, para dar resposta mais rápido ali para os distúrbios ali, né, que a pessoa está apresentando, enfim, que está entrando com a dieta e também com a dietoterapia chinesa, enfim, o leque é muito, muito amplo, e eu acho que qualquer profissional de saúde que né, se interessar e procurar conhecer a medicina tradicional chinesa vai ver que ela abre esse leque amplo de recursos para serem utilizados, tá? Aqui algumas referências. Então, o meu contato, se alguém quiser entrar em contato depois, agradecer mais uma vez aqui o convite. Desculpe ter sido muito rápido, né, para a gente falar de coisas tão complexas, mas talvez nas perguntas aqui a gente complementa um pouco mais, né, mas espero ter conseguido passar um pouquinho ali do que vocês podem vislumbrar com a acupuntura e com a medicina tradicional chinesa, tá? E espero que seja o primeiro de vários encontros. Estou agora à disposição de vocês para as perguntas. Abrir aqui o vídeo e o microfone. Então, a gente vai começar agora a parte da discussão. Vocês podem... vocês podem fazer uso aí do chat. Podem pedir a palavra também. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui que eu não leio. Não teve muita discussão no chat, não. Tinha muito inscrito, mas tem pouca pessoa aqui em relação aos inscritos, né? Mas vamos lá, vamos fazer a discussão. Eu vou iniciar, tá, gente? Vocês vão esquentando aí, pode perguntar pelo chat, pede aqui pelo chat a palavra, ou bota aí a mãozinha que eu abro a palavra para vocês, tá? Eu vou começar falando pela sua provocação, né? Eu tô sem... Agora que eu vi que eu estava sem vídeo, pelo menos eu não estava falando sem microfone. Vira e mexe, eu faço isso. Pela sua provocação aí da questão da fitoterapia, né? Seu enquadramento aí na PIX e a comparação da MTC e a fitoterapia.
é uma coisa, inclusive, que eu trago também em sala de aula, né? Poucas plantas medicinais chinesas são utilizadas no nosso sistema ocidental de terapêutica, justamente porque ela vem inserida dentro de toda essa filosofia que é MTC, né? Então, pouquíssimas, né? A gente tem aí a Artemisia anua, que foi isolada da artemisinina, a gente tem aí o ginseng também, que é usado lá, mas a gente tem poucas coisas, né? Eu queria ouvir aí o que o pessoal acha disso, o que o pessoal fala disso. Fica à vontade aí, gente. Você quer que eu fale a respeito ou está provocando o pessoal para ver se eles Você ficam fale, mas eu menos... quero. Aí foi a minha tá. fala, eu queria ouvir a fala do pessoal aí também, né? Do que eles acham, e aí a Elaine complementa. Hein? Alguém quer abrir a palavra? Estão tímidos aí. Karina levantou a mão, fique à vontade de falar. Pode falar. Eu confesso, gente, boa noite, Boa que eu noite. sou muito Boa nova noite. nisso, né? Eu sou psicóloga e, né, sei que aí, né, o CFP, né, deixou, né, que psicólogos façam essa atividade, né, a acupuntura, assim, nas consultas. Tenho muita curiosidade, né, eu faço acupuntura, mas gostaria muito, né, de procurar um curso qualificado, né, que realmente é, aprenda, né, a fazer acupuntura dentro de um espaço clínico, mas confesso que eu ainda não achei, pelo menos por enquanto, algum que me passasse essa confiança, né, e essa qualidade, né, como a Eliane mesmo Uhum. mostrou, né, é muito amplo, né, e eu não quero também, de forma alguma, né, simplificar na minha atuação como psicóloga clínica. Então eu queria mais dicas, assim, né, mesmo, Elaine, de como procurar um bom curso, de como conseguir uma boa formação, né? De como que você vê a psicologia nesse espaço. Eu gostaria muito que você fosse honesta, inclusive, né? Sim, não, eu sou. E é Sim. isso. Obrigada. Nada, obrigada pela participação, Karina. Então, a questão do psicólogo, eu estudei com psicólogos quando eu fiz a minha especialização também, né? Assim como nós farmacêuticos também temos dificuldade em algumas coisas. Igual eu falei, é uma filosofia completamente diferente do que a gente aprendeu na faculdade, em qualquer curso, tá? Não importa se é psicólogo, se é nutricionista, se é médico, se é fisioterapeuta, o que for. Alguns cursos se dão bem no sentido de conhecer mais profundamente a questão da anatomia, que ajuda na localização de pontos, tá? É só isso. O restante tem que aprender a filosofia chinesa mesmo, tá? A MTC mesmo, a fundo. E nisso nós estamos todos no mesmo patamar, tá? Não se prática muito alta, tá? Você tem que ter um tempo de ambulatório muito alto. Normalmente são cursos de mais de 1.000 horas. Se você for pegar a totalidade do curso, né? De teórico e prático, dá muito tempo, porque tem muita hora de prática, porque é necessário também, né? Então, tem cursos bons, sim, né? Pesquisas, instituições oferecendo, assim, perfeita, eu vou te dizer que é mais difícil, né? Todas têm alguns problemas, algumas coisas podiam melhorar, mas assim, A gente está perdendo a conexão. Sim. Vamos ver se ela volta. Elaine, tentar falar com ela aqui pelo WhatsApp. Ela caiu, não, inclusive caiu. Ah, tá aqui. Ela voltou. Elaine, a gente. Você está sem microfone.
Nossa, eu tô falando aqui há horas, né? Desculpa, vamos voltar lá então, Karina. Voltando Caiu, ali, caiu, a gente então, não ouviu nada. eu Quando você parei falou, falando da perfeito. formação. Você chegou a ouvir alguma coisa? Hã? Sim, né? Falou assim que tá todo mundo no Não, mesmo beleza. Então, assim, tem patamar, que uhum. sim, isso, nós estamos no mesmo patamar, sabe? Você não vai sair perdendo. O que vai te complementar, eu acho que na sua prática como psicóloga, assim, a medicina, a cultura, né? Vamos falar da cultura, que é a medicina tradicional chinesa, porque você não vai querer parar só na cultura, não, você vai querer aprender moxa, você vai aprender ventosa, você vai aprender aurículo, né? Então, ela ajuda muito, tá? Tem muita evidência a respeito da uso da acupuntura. É muito robusto com dor, tá? Mas na psicologia, em relação a distúrbios mentais mesmo, tá? Então, a equilibrar essa energia para que esses distúrbios mentais eles têm um resultado realmente melhor, tá? Então, ele pode ser utilizado de forma complementar aí a sua prática clínica, com certeza, tá? Eu tenho certeza que pode trazer grande ganho aí para você e vai ser um recurso a mais que você vai ter, tá? Que você vai ver que vai dar um ótimo resultado complementar à sua prática como psicóloga. E não fique inibido de achar que, não, eu tô, né? Será que eu acompanho? Você acompanha, tá? Então, porque a medicina chinesa, para todo mundo vai ser uma coisa muito nova. Então, é um curso aí que você vai demorar uns 2 anos de especialização para você ter uma formação que te permita exercer com segurança. Não quer dizer que você vai sair sabendo tudo, não. Você vai sair sabendo começar, tá? Com segurança, porque a gente estuda todos os dias mais, né? Mas é possível, tá? É possível, sim. Alguma, mais alguma pergunta? Consegui te esclarecer? Tranquilo? Fica à vontade. Se não, se tiver ficado mais confuso, você me fala. Não, adorei ainda o encorajamento, né? Eu acho que eu precisava escutar isso. Obrigada. Não, você vai ver que vai ser uma ferramenta muito bacana para sua clínica, tá? E que vai ser um diferencial, né? Vai ser um diferencial, com certeza. Eu acho que o que mais aproxima da acupuntura que a gente trabalha aqui no Ocidente é a homeopatia, né? O conceito do holístico, do tudo, é o que Sim. mais se aproxima. Então, pela visão holística, do né? holístico. E questão de ser vitalista, porque de base filosófica também a homeopatia, a gente da cultura ocidental ainda consegue dialogar um pouco mais com os princípios da homeopatia, né? Agora, a medicina tradicional chinesa realmente é muito diferente, tá? Mas é Quando fantástico, eu é apaixonante. estou dando homeopatia agora aí no curso de farmácia da UFMG, né? Os alunos estranham muito os conceitos, porque é uma virada, né? Trazer essa questão da Sim. holística, do vitalismo, ter toda uma filosofia atrás, né? Porque a gente Uhum. tem a medicina nossa ocidental, ela na verdade ela é completamente materialista, né? A gente Uhum. vem aí daquele conceito dos sistemas, né? Então, você é o estômago, é o fígado, é o seu, né? Ele não te olha como todo no seu contexto, né? Com o clima, com o ambiente, com a sua família, com a sociedade. Então, você já trazer isso para a sala de aula na homeopatia já Sim. impacta para os alunos. É difícil, né, para eles. Então, nesse Sem sentido, dúvida. é o que mais aproxima, mas a acupuntura é completamente diferente, né? Agora imagina você falar com a pessoa que ela está com insônia porque o fígado dela, ela está com excesso de calor e não está conseguindo esfriar o chuê, que é o sangue. Imagina, a pessoa fala assim, você está louca, né? Então, assim, é muito mais, sai muito mais da casinha, né? Mas é fantástico, assim, quando você vai entendendo, ligando a filosofia, ligando as teorias, identificando as síndromes, vendo o resultado do tratamento, é fantástico, sabe? É muito legal mesmo. E os vários recursos que você pode não parar na cultura, né? Você pode conhecer outras técnicas dentro da medicina tradicional chinesa também, né? Que, enfim, que dialogam, né? As práticas corporais, que são incríveis também, né? O Tai Chi Chuan, o Qigong,
né? A Prefeitura de Belo Horizonte oferece isso para os trabalhadores dos centros de saúde fazer antes de começar o trabalho. Então, assim, tem muita coisa bacana para ser utilizado em várias, educadores físicos, sabe, fisioterapeuta, lá os fisioterapeutas são ótimos acupunturistas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, enfermeiro, assim, eu conheço pessoas de diversas formações atuando com acupuntura mesmo. Bacana. E a outra coisa aqui que eu da sua fala, né, que eu anotei, que você falou da questão dos equilíbrios, né? Você tem um desequilíbrio energético e depois que esse equilíbrio energético vai acarretar, na verdade, alguma patologia no corpo físico, né? Como você consegue perceber esse desequilíbrio energético antes dele afetar realmente o corpo físico? O diagnóstico, ele vem, não que ele não afete o corpo físico, ele já dá sinais. Por exemplo, às vezes a sua pele já perde uma coloração. A sua língua já te mostra, através de uma saburra muito branca e espessa, que você está ali com uma síndrome ligada ao frio. A sua pele tá branca, tá pálida, tá sem sangue, você tem brilho nos olhos, né? Então, tem coisas ali que você às vezes não manifesta. Não tô com queixa física de doença, né? Mas eu já consigo identificar ali, é como se meu corpo estivesse mostrando o desequilíbrio que está tendo aqui dentro, tá? Então, às vezes, um padrão de pensamento, de comportamento, que pode te levar a pensar numa síndrome específica, tá? A questão dos elementos, né, ligado às emoções, você pode estar com alguma coisa ali te perturbando mais, uma emoção ali um pouco, sinais de que na sua fala, sinais de que aquela emoção está desequilibrada, que você tem uma questão com aquilo, né? Igual você consegue identificar na fala da pessoa antes dela manifestar propriamente dito uma queixa de dor ou né, de alguma coisa que está incomodando. É lógico, 99% das vezes ela vai te procurar quando ela está com uma queixa, né? Mas a pessoa que já começa a utilizar a técnica, depois ela não vai esperar ela ter um incômodo grande, ela vai lá de tempos em tempos, né? Ela vai fazer uma sessão e tudo, para equilibrar mesmo, ou vai passar para uma dieta orientada da medicina chinesa para evitar algumas coisas, né? Então, assim, tem diversas formas, né? E a questão de você observar a pessoa, o comportamento, a fala, a cor da pele, os olhos, como tudo isso dá indicativo de uma síndrome energética Muito bacana. na medicina chinesa. É muito amplo. No Ocidente, a gente não trabalha essa questão, né, do equilíbrio energético, da meditação, na verdade, o equilíbrio de emoções. Agora que a gente está começando a se atentar, né, a essas questões e trabalhando. Então, a gente procura com o negócio da afeição. É uma discussão que eu tenho muito com meus alunos quando a gente está planejando o experimento, principalmente experimento com animal, né? Às vezes a gente quer no protocolo botar um pré-tratamento, mas a gente se pergunta muito, quem é que vai tomar algum medicamento sem estar doente, sem saber que está doente, né? Normalmente a gente deixa a vida nos levar a essa correria do dia a dia e a gente vai, na verdade, o adoecimento é um processo, né? E muitas vezes em atendimentos eu mesmo converso, né? Você levou 40 anos aí para escangalhar e aí você quer consertar em uma semana. Exatamente. Fazer uma terapêutica e uma semana você quer resolver. Aí você toma um medicamento, melhora só um pouquinho, melhora um pouquinho, fala, isso aí não serviu para nada. Né? Então, na verdade... E essa questão... É questão que você trouxe, né, das emoções, do desequilíbrio das emoções. Sim, às vezes não é que está errado, mas que está em desequilíbrio. Isso acaba desequilibrando a sua energética e, consequentemente, em sequência, o seu corpo físico, né? A gente não se atenta para essas possibilidades aí, né? Sim. E os chineses, eles levam a gente a essa reflexão, sabe? De que não, aquele sentimento não é ruim, igual eu falei, né? A raiva não é ruim.
Em desequilíbrio é ruim. Né? Então, eles fazem a gente questionar muita coisa que a gente tem no Ocidente, de que isso é bom, isso é mal, né? Dos dois lados que se odeiam, né? Enfim, como se o mundo tivesse só dois lados também. Né? Então, assim, eles fazem a gente encarar as coisas como um universo que precisa de opostos para, né, ficar em equilíbrio. Então, é muito legal. E a questão das PICs nessa questão de equilíbrio, as PICs como um todo, né? Esses desequilíbrios que nós temos, elas podem ser tratadas de várias formas. A acupuntura é uma delas, medicina chinesa é uma delas, homeopatia é uma delas, meditação é uma delas, né? Yoga é uma delas. Então, assim, a gente tem diversas formas, e por que não usar vários recursos, né? A gente não precisa se limitar. Às vezes, na conversa com o paciente, eu sempre investigo práticas o que ele gosta de fazer de atividade física. Se ele falar, eu detesto academia, tá, e um yoga, e um tai chi chuan, que isso vai te ajudar, né, fisicamente e também no energia, no seu equilíbrio energético, além do tratamento medicamentoso, além do tratamento com acupuntura, né, então, assim, a gente pode lançar mão de vários recursos, né, Raquel? Isso que é bacana. As PICs tem muita. Nossa prática reconhece 29 práticas, 29 PICs, a nossa política nacional. E não tem, né? Tem outras que não estão na política, né? Então, assim, é um leque muito grande, muito amplo mesmo. Era essa pergunta que eu ia fazer. Então, lá eles vão trabalhar todas, né? O MTC, ela não vai ter uma terapêutica só, por exemplo, a acupuntura. Ela pode trabalhar juntas, no mesmo sentido que você falou, né? Eu trabalho aromaterapia, eu trabalho o reiki, eu vou trabalhando aí outras questões, então é dessa forma lá na China, né? Essa é uma pergunta da sua experiência que você teve lá, né? Como eles fazem o tratamento? Eles não vão tratar, te olhar e com a acupuntura, eles vão avaliar e aí escolher qual que é a prática terapêutica mais adequada. Isso, e eles utilizam muito prescrição de produtos tradicionais chineses, tá? Então, eles utilizam muito lá aquele mix de coisas que nós vemos, né? Eles utilizam bastante. Eles fazem o diagnóstico energético, que ele é necessário para tudo, né? Então, eles identificam sua síndrome e eles falam assim, não, tá, qual recurso que eu vou utilizar para tratar essa síndrome? Né? Eu quero utilizar acupuntura? Vou utilizar. Quero utilizar uma prescrição de produto chinês? Vou utilizar. Né? E outras técnicas que eles têm, uma massagem, né? Tuinar, eles vão utilizar ventosa, vai ser moxa, tudo isso eles podem definir de acordo com o seu diagnóstico, né? Todos eles é um leque enorme de recursos. E me remonta isso aí a farmacognosia, né? Porque a farmacognosia, ela estuda os reinos vivos da natureza, então são medicamentos de origem vegetal, animal e mineral também, ou seja, produtos naturais para restabelecer a saúde e para você prevenir também na prevenção. Sim. Então é a história da humanidade essa, né? Agora a gente reparte tudo, categoriza tudo, mas o homem sempre buscou aí os recursos da natureza para poder tratar as suas doenças, né? E aqui a gente, depois do advento da indústria, a gente separou tudo, né? E acabou desqualificando essas terapêuticas. Elaine, para fechar, tem duas perguntas aqui. Sim. Né? A gente abusou aí já do seu horário. Não, que isso. Da Priscila Lima, ela perguntou, eu tenho um questionamento. Quando estamos trabalhando alguma dor específica, como a acupuntura, e acaba descobrindo outra dor em outra região do corpo, isso é normal? Isso é comum de acontecer? Olha, pode acontecer sim, tá? Você está falando que você tratando vai aparecer depois uma outra dor, é isso? É isso, Priscila? Você está tratando com a acupuntura e aí a pessoa passa a relatar uma outra dor que ela não tinha relatado? Priscila, você está aí? Bom, vou responder assim como se fosse isso, né? Como tem o desbloqueio da energia, pode ser que depois acaba manifestando outras coisas, tá? Que talvez não estavam aparecendo naquele momento. Acontece, inclusive,
Inclusive, na homeopatia também tem isso, porque eu não consigo, gente, fechar a caixa, sabe? Eu sempre vou pensando em todas as terapêuticas. Então, a gente tem um retorno de sintoma antigo na homeopatia, né, Aqui, você sabe bem. Então, na cultura também pode acontecer de você estar tratando ali por uma coisa específica e vai aparecer, vai aflorar outras coisas que estavam ali, tá? Aí você tem que reconhecer, né? Você tem que procurar fazer depois uma análise geral daquele contexto do paciente para ver se aquilo é uma coisa esperada mesmo, de acordo com o diagnóstico que você fez, do tratamento que você escolheu, tá? Ou se aquilo também pode ser, talvez, você precisa ajustar um pouco o caminho que você escolheu ali para o tratamento, tá? Então, você tem que identificar que tipo de dor que é, o que te remete, né? Porque às vezes você foi e equilibrou uma coisa ali, mas errou a mão demais ali, no, no equilíbrio no sentido do yang, por exemplo, e aí pode ter aflorado uma outra coisa. Então, você tem que fazer o ajuste fino, como se diz, né? Aí vai acompanhando sempre a totalidade do paciente e ver se o prognóstico que está tendo é dentro do que você está esperando. Porque a gente espera um prognóstico, né? De acordo com as escolhas que a gente faz dos pontos, com os meridianos que nós vamos trabalhar, né? Então, você tem que fazer esse ajuste fino, assim, de acordo com o prognóstico que você programou. Porque você faz um diagnóstico da síndrome energética, você sabe que está ali, você entendeu, né? De acordo com o contexto que você viu de todo, você vai determinar qual o tratamento que você vai fazer para aquela síndrome. E você vai entender que vai ter uma lógica ali de resultados de acordo com a síndrome que você está tratando. Se aquilo fugiu muito do que você estava esperando, apareceu uma coisa que tem nada a ver, você tem que entender se você fez as escolhas terapêuticas corretas, dos pontos corretos, dos meridianos corretos, tá? Então, pode ser uma coisa também normal do tratamento, tá? Ou pode ser também que você precisa fazer um ajuste fino ali, tá bom? Bacana. Ela disse que teve dificuldade aqui de ligar o microfone, mas ela que agradeceu e disse que entendeu. Aí tem, vamos aqui, o outro comentário é da Josi. Ela falou que o equipamento dela não permite comunicar diretamente, né? Mas ela gostaria de saber se a acupuntura pode contribuir para pacientes que apresentam doenças desabsortivas, tais como intolerância à lactose e também a alergias. Pode sim. A partir do momento que, às vezes, as intolerâncias, elas estão ligadas a alguns desses elementos também, tá? É lógico que tudo tem que ser avaliado, como um todo, tá? Mas ele pode, sim, estimular o seu organismo a dar uma equilibrada nessa intolerância, tá? Não quer dizer que você vai deixar de ser intolerante. Depende do caso, tá? Eu já vi tratamento com alergia, com acupuntura também, assim, incrível, entendeu? Mas tudo depende do grau de alergia, depende da sua exposição, né? Do quanto você fica exposto àquilo, porque você não vai melhorar da noite para o dia, né? Depende do que é que está por trás dessa alergia, porque a alergia às vezes tá botando para fora coisas ali que estão enterradas na nossa história, sabe? Eu vou contar para vocês um caso de uma paciente rapidinho aqui, só para vocês visualizarem. Essa paciente está fazendo tratamento por uma alergia muito séria. E ela melhorou da alergia lentamente, mas melhorou, tá? Só que como foi muito sutil, né, ela não percebeu no tempo essa evolução tão claramente, né? E aí ela falou assim, pois é, mas ela só melhorou a partir do momento que ela descobriu que ela estava com alergia, era alergia, vou falar aqui para vocês entenderem, alergia a pelo de cachorro, tá? Ela O processo dela, da alergia que desencadeou nela, era por uma não aceitação do cachorro no contexto que ela estava, que refletia dificuldade de relacionamento que ela estava tendo com o cônjuge, de outras coisas, tá? Então, o tratamento foi lá, mexeu com isso, entendeu? E aí ela passou a aceitar aquele contexto ali, aceitou os cães sem sofrer, porque ela não estava aceitando. E a partir disso, ela melhorou, tá? Ela melhorou consideravelmente da alergia, mas muito mesmo. E aí, na fala dela, um dos retornos, ela falou assim: não, pois é, mas eu melhorei, eu tô aceitando mais os cães e tal, e por isso eu melhorei. Aí eu falei assim: não, você tá aceitando mais os cães porque nós tratamos isso em você.
Então, sim, você melhorou porque você está aceitando melhor os cães, mas você só está aceitando melhor os cães porque nós trabalhamos essa questão com você através, né, do tratamento. Então, às vezes, os pacientes, eles nem percebem que aquilo é por causa daquilo, né? E é exatamente o que você está esperando. Você mexeu no ponto, você já sabia que ia dar aquilo, né, que a pessoa ia ver aquela situação de uma forma diferente, porque você trabalhou isso energeticamente. Só que ela não entende, ela fala assim, não, você não vai estar mexendo na minha cabeça. E pelo fato de você ter mexido na forma como ela encara o fato, é que ela melhorou a parte da alergia. Né? Então, assim, pode melhorar sim, tá? Lembrando que alergia, especificamente, intolerância, ele tem múltiplas causas, tá? Então, algumas pessoas podem ter resultado rápido, outras talvez precisem de outros recursos terapêuticos, tá? Mas pode ser utilizado, sim. Tá? Às vezes tem alguma ligação aí de intolerância com algum processo que a pessoa não entende, tá? Ligado à desarmonia desses elementos. Muito bacana. Então, vou fechar aqui só com um comentário da Ana. Ela falou assim: eu acredito que chegamos ao ponto que não dá para trabalhar separadamente. O trabalho multidisciplinar é magnífico, porém, Sim. precisamos deixar o orgulho e o preconceito. Então, eu deixei até para falar no final, para a gente fechar ali com essa frase. É isso mesmo, né? Nós temos que trabalhar em conjunto, visando o bem-estar, o conceito que a OMS traz hoje em dia de bem-estar, ele é bem amplo, né? Então, é um bem-estar completo em todos os sentidos do indivíduo. E aí as múltiplas profissões, principalmente da área da saúde, vêm aí com o objetivo de nos ensinar a passar, né? Passar aqui pela materialidade, pelo corpo físico, de uma forma mais harmônica. E inclusive, essa problemática nos faz ter melhor conhecimento de quem nós somos, né? O autoconhecimento aí, né? Eu acho Sim. que isso é bem importante. Então, vou abrir a palavra para a Elaine fechar aí, né? Tá. Eu vou só compartilhar aqui o contato mais uma vez que eu pedi. Ah, não está aqui, mas eu coloco aqui no chat para vocês. Coloca no chat e a gente vai deixar aberto no canal do YouTube do Tá. Guizia. Não, beleza. Então, assim... pessoas vão abrir, mas pode colocar aqui no chat. Sem Se você dúvida, quiser, a gente tem... bota também lá no canal do Gnosia. Ah, não, tranquilo. Então tá, tranquilo. Sem dúvida, assim, a gente tem que pensar esse processo de saúde e doença de uma forma diferente, né, gente? A gente foca muito na doença. A gente tem que focar mais no processo de saúde. E tem que entender que tem processos que, enfim, não existe pílula mágica, né? Existe também uma questão do autoconhecimento, aí que eu coloquei lá no primeiro slide, né? Que é uma característica das PICs, nos levar ao autocuidado. Então, faz com que a gente se conheça melhor, a gente entenda o nosso processo de adoecimento, porque cada um adoece por uma forma diferente, nós não adoecemos de forma uniforme, né? Cada um tem uma coisa que nos desequilibra mais que outra, nós temos a nossa individualidade, então a gente tem que entender esse processo para a gente saber se cuidar também. E todas terapêuticas, todas, não só das PICs, tá? Todas têm suas limitações, tá? Então, a gente tem que entender isso também, né? Que elas têm as limitações, elas têm o tempo, mas uma coisa, cada dia está mais claro para mim que a gente precisa abrir a mente, né? Usar os recursos que nós temos disponíveis. Eu vejo com muita tristeza que às vezes a pessoa com formação biomédica muito cética, com a cabeça muito fechada, a dificuldade que ela tem para aceitar as outras práticas, e sendo que todos têm a ganhar. A gente não tem que disputar qual que é melhor, que eu sou não sei o quê, não. A gente tem que trabalhar junto, né? Em prol do paciente. Ele tem que ter direito de escolha, né? Nós temos que respeitar, né, o paciente, que ele escolha o que vai... Ele participe da decisão do que ele quer para ele, envolver o paciente nessa decisão, né? Isso também é muito importante, que isso vi na China muito forte, no respeito a todas as terapêuticas. Eles não menosprezam o conhecimento do outro, de forma alguma, tá? Eles não têm essa coisa de, eu olho mais por cima porque eu faço tal coisa e você faz outra. Não, eles respeitam muito o conhecimento amplo. Tá? Então, isso é uma coisa que eu acho que nós poderíamos aprender aqui, independente do recurso terapêutico que a gente vai utilizar, se vai utilizar cultura e medicina tradicional chinesa, mas esse pensamento,
sabe, de respeitar o conhecimento do outro e que todos saem ganhando, né? Sem ego, deixar um pouco o ego de lado e pensar um pouco no paciente. Eu acho que a gente precisa evoluir um pouco em relação a isso. É isso mesmo. Eu faço as palavras da Elaine as minhas, porque eu penso exatamente igual. A gente tem que estar muito aberto mesmo e receptivo, que o importante é o bem-estar, né? Que a gente se sinta bem, esteja bem integrado conosco mesmo, com a sociedade, com o meio ambiente. Eu acho que é isso que importa, né? Então, vamos Sim, com deixar o certeza. copo bem vazio para entrar outros conhecimentos aí. Elaine, Isso aí. muito obrigada pela sua participação. A gente agradece mais uma vez e aí estamos juntas aí na mesma bandeira, tá? Conta comigo Tá, joia. também. Obrigada, gente. Precisar. Então, um grande abraço aí para todos. Muito obrigada pela participação. Se vocês quiserem assistir de novo, vai estar no nosso canal do YouTube, do Gnosia. E, Elaine, se você quiser, se permitir, eu posso passar os seus contatos para o pessoal. Eu coloquei aqui também, eu coloquei aqui, aqui, ó. mas permito sim, fica à vontade, tá bom? Tá? Então, muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada a você, gente. Boa noite. E até a Tudo de próxima. bom. Até Estamos à disposição. Tchauzinho. quarta-feira do mês que vem, teremos outra palestra. Fiquem ligados aí. Grande abraço. Tchau.